Irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo, Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Assim que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus no seu lugar. Se você ainda estiver ofertando, não tem problema, fica tranquilo. Pode continuar fazendo aí a sua oferta lá atrás. A gente tem falado esses últimos dias sobre fé. Todos os cultos temos tido a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a fé. E eu tenho estado assim alegre em ouvir testemunhos de pessoas que têm compartilhado experiências que estão vivendo nesses dias através da fé. E o desejo do meu coração é que você seja o próximo a viver um milagre, a viver uma experiência sobrenatural, a alcançar algo que seria inalcançável através das suas mãos, que Deus possa conceder você através da fé. Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte comigo aqui essa noite? A expectativa do meu coração é de terminarmos o ano de 2023 com dias de fé na nossa vida. Quem crê comigo diz um glória a Deus aqui, amados. Sabe aquela sensação que ainda, aquilo que a gente talvez ainda não conseguiu conquistar nesse ano, talvez através dos nossos esforços, eu acredito muito que nessa reta final, acho que 40 dias, alguma coisa assim, menos um pouco, podemos alcançar através da fé. Quem está comigo para dizer um glória a Deus bem forte? E o tema da mensagem essa noite eu vou ler Hebreus capítulo 11, o versículo de número 11. Eu não sei se está todo mundo acompanhando a série de mensagens que a gente tem falado aqui na igreja, mas hoje nós vamos falar sobre o versículo de número 11. E o tema da mensagem essa noite é fé para conceber. Qual é o tema de hoje? Fé para conceber. Hebreus 11, 11 diz assim, todos encontraram? Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, esta noite, por tua palavra, por tua presença. E nós pedimos a Ti que a Tua mão esteja sobre esta casa, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode se assentar, queridos, por gentileza. Eu vou ser bem objetivo essa noite. Mas o versículo 11 começa dizendo para nós, dá uma olhada mais uma vez comigo na sua Bíblia. Diz assim, pela fé, através de quê? Da fé. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora do tempo ou fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Irmãos, o versículo de número 11, a gente está caminhando desde o versículo de número 1, e nós já aprendemos tantas coisas sobre a fé, tantas coisas. Eu acho que nós já crescemos tanto nesses últimos dias, nesses últimos pelo menos 11 ou 15 cultos, né? Eu acho que uns 15 cultos, porque não está limitado só a Hebreus 11, a gente tem falado, os pastores têm pregado também um pouco sobre Hebreus 11, e a gente tem caminhado e aprendido muito sobre a fé. Nós já vimos Enoque, nós já vimos Noé, nós já vimos Abraão, nós já vimos também Caim e Abel, e nós temos visto homens que viveram milagres pela fé. Quando a gente chega no versículo 11, o versículo de hoje, a gente vai ver pela primeira vez, ou a primeira mulher que está sendo citada nessa lista de pessoas que viveram o sobrenatural através da fé. E Hebreus 11, 11 está falando o milagre que Sara viveu, ou o milagre que Sara recebeu. E qual é o milagre? Qual foi o milagre que esta mulher viveu? Qual foi o milagre que esta mulher recebeu? A Bíblia está dizendo para nós
O milagre que Sara recebeu foi que, apesar de ser estéril, apesar de estar avançada em idade, a Bíblia diz que ela já era avançada na idade, ou seja, apesar de já estar fora do tempo, já tinha passado o tempo de Sara ser mãe, a idade que ela tinha já não condizia mais com essa situação. Então o tempo de ser mãe já passou. Então, apesar de estar fora do tempo, ainda assim Sara viveu o milagre de ser mãe. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Então, a primeira coisa que eu aprendo em Hebreus 11:11 é que não há limites para Deus agir. Vou dizer de novo para você, Hebreus 11:11 está falando de uma mulher que viveu um milagre, e o milagre que ela está vivendo, qual é? Apesar de ser estéril, apesar de ter passado o tempo, a Bíblia diz que ela deu à luz um filho. Então isso ensina para mim e para você, que não há limites para Deus agir. E eu queria que você pudesse me ajudar a pregar essa noite, olhar para quem está perto de você, e dizer a essa pessoa, diga assim: meu irmão, creia, porque não há limites para Deus agir. Quem crê pode dizer um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Deus age no tempo e fora do tempo natural das coisas. Olha isso. Eu poderia resumir dizendo que Deus age no tempo certo, mas olha que coisa, é tão difícil. Quando eu digo no tempo certo, para nós parece que limita um pouco, porque Sara, ela já passou do tempo certo, humanamente falando, de dar à luz. Então eu poderia dizer que Deus age no tempo e fora do tempo natural das coisas. O tempo natural de dar à luz já passou, tudo bem, já passou humanamente falando, mas quando Deus entra em ação, Ele pode fazer o impossível se tornar uma realidade na vida daquele que crê. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Então diga comigo: não há limites para Deus agir. Diga mais uma vez: não há limites para Deus agir. Eu queria que você dissesse isso. Levanta a tua mão bem mais alto que você puder e diga comigo: não há limites. Não há limites para Deus agir. Quem crê nisso para dizer um glória a Deus bem forte aqui essa noite? Só que eu quero que você veja um detalhe comigo essa noite. Apesar de Hebreus 11:11 citar o nome de Sara, apesar de Hebreus 11:11 falar e trazer para nós a informação que ela ficou grávida fora do tempo, e isso é uma verdade, e isso é um milagre, mas tem um detalhe que eu quero observar com você, porque Hebreus 11:11 cita o nome de Sara, porque ela está vivendo um milagre. Só que o contexto do Hebreus 11 que a gente vem pregando, não está falando sobre Sara, está falando sobre Abraão. Se a gente pega o versículo de número 8, o versículo de número 8 está falando sobre Abraão. O versículo de número 8, até o versículo de número 11, e eu vou dizer até o versículo de número 12, o contexto, o personagem é Abraão. O personagem é quem? É Abraão. Versículo 8, 9, 10, 11 e 12. O sujeito da frase aí é Abraão. O sujeito aí de cada versículo desses é Abraão. No versículo 8, Abraão é chamado. Preguei sobre isso quinta-feira. No versículo 9, Abraão habita em tendas. Preguei hoje de manhã. No versículo 10, Abraão está em Canaã. Mas apesar de estar em Canaã, ele espera e aguarda uma cidade construída pelo próprio Deus. Preguei hoje de manhã também. Agora o versículo de número 11, como que nós deveríamos ler o versículo de número 11? Esse pela fé está embutido o nome de Abraão. Então o versículo 11, a gente quase que deveria ler assim: pela fé de Abraão, até Sara sua esposa, que é estéril e avançada em idade, recebeu o poder para conceber e dar à luz. Por quê? Porque faz tudo parte de um bloco.
A Bíblia não foi escrita versículo por versículo, depois ela foi colocada versículo por versículo, para que nós pudéssemos entender de forma melhor. Mas o versículo 11, ele está dentro de um bloco que está falando sobre Abraão. Então, quase que o versículo 11, a forma da gente ler esse pela fé, e tem uma palavra interessante no hebraico, que vai exatamente conectar com o masculino. Então é algo interessante que está ali. A gente precisa entender o versículo 11 exatamente assim: por causa da fé de Abraão, por causa da fé daquele homem, até a sua esposa. Por isso que o texto diz, até mesmo Sara, não é assim que está escrito? Pela fé, até a mesma Sara. Olha só, então pela fé, coloca Sara nesse contexto. Pela fé de Abraão, Sara, apesar de ser estéril, apesar de estar fora do tempo, ela recebeu o poder para conceber e dar à luz. Quem pode dizer um amém comigo essa noite? Então o versículo de número 11 fala do milagre que Sara viveu. Fala de quê? Mas o versículo 11 faz menção não sobre a fé de Sara, mas faz menção sobre a fé de Abraão. Quem está entendendo? Até porque, como é que termina o versículo? O versículo 11, ele termina dizendo assim: porquanto teve por fiel aquele que tinha feito a promessa. O verso 11 de Hebreus 11 está dizendo: pela fé, até mesmo Sara concebeu e deu à luz, mesmo estando fora do tempo. Fala do milagre que ela viveu, vírgula. E aí diz assim: porquanto tinha como fiel aquele que prometeu. Quem é que tinha Deus como fiel que fez a promessa? Abraão. A Bíblia diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. O texto termina dizendo assim: olha, creu naquele que era fiel, que prometeu. Então não está falando de Sara. Por que não está falando de Sara? Porque quando Deus fez a promessa, o verso 11 termina falando o seguinte: olha, Sara deu à luz porque está crendo na promessa. Mas quem é que creu na promessa? Quando Deus fez a promessa, Deus não fez a promessa para Sara, Deus fez a promessa para Abraão. E Deus diz para Abraão assim: Abraão, a sua mulher dará à luz a um filho. Vamos ver, Gênesis capítulo 18, olha comigo por gentileza, Gênesis 18. Assim que você encontrar, se puder dizer um glória a Deus. Gênesis 18, versículo 9 ao versículo de número 16. Diz assim, quem encontrou? Quer ver no telão comigo? Vamos lá, ó. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: está na tenda. Versículo 10. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava detrás dele. Deus está falando com quem? Com Abraão. Sara atrás da porta escutando. O que Deus fala com Abraão tem a ver com Sara, sim ou não? Sim, claro. Mas Deus está falando para Abraão. Deus está dizendo: Abraão, eu vou dar um filho para vocês através da tua mulher. E aí olha o próximo versículo diz assim, versículo de número 11: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Olha só, ela está na menopausa, já passou o tempo. E aí continua comigo o versículo de número 12. Assim pois, o que Sara fez, gente? Assim pois o que? Riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu marido já velho. Esse o meu Senhor é meu marido. Versículo 13. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Sara, ela riu quando escutou a promessa. Deus está falando com Abraão, Sara está atrás da porta e ela escuta, ela começa a rir.
Quando ela começa a rir, Deus fala com Abraão: Abraão, por que tua mulher está rindo? Olha o versículo 14: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Versículo 15: e Sara negou, dizendo: não ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te ristes. Versículo 16, para terminar: e levantaram-se aqueles homens dali, olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Esse texto de Gênesis mostra quando Deus faz a promessa para Abraão. Quando Deus fala para Abraão, Sara está escutando, ela começa a rir, como alguém que não está acreditando. Ela ri, ela questiona: como é que eu vou dar luz já sendo velha, meu marido velho? Ela começa a rir daquela situação. Deus então precisa falar com Abraão, porque a reação de Sara é essa: ela riu, ela questionou: como que eu vou dar a luz? Então Deus está dizendo para Abraão: Abraão, tua mulher está rindo, como se eu estivesse prometendo algo que é impossível. Mas Deus diz assim: Abraão, tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Tem alguma coisa que eu não possa fazer? E aí Deus diz: Abraão, no tempo certo, apesar da sua esposa ser estéril, apesar dela ter avançado na idade, apesar dela ter rido, ela dará a luz a um filho. O que é isso, irmãos? Deus está dando a Abraão poder para gerar. Deus está dando isso a Abraão, ainda que Abraão é casado com uma mulher estéril. Deus está dizendo para ele que daria um filho através de Sara. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Quando Deus falou com Abraão, Sara riu. Um tempo depois, cumpriu ou não cumpriu a promessa? Cumpriu ou não cumpriu a promessa? Sabe o que eu aprendo com esse texto? Ninguém. Quantas pessoas? Ninguém nessa terra, além de você, precisa acreditar no que Deus te prometeu. Nem mesmo seu cônjuge, nem teu filho, nem teu pai, nem tua mãe, nem seu líder, ninguém. O que Deus te prometeu, só você precisa acreditar. Deus está falando: Abraão, eu vou dar tua mulher um filho. Ela começa a rir do lado de lá. Aconteceu, não aconteceu? Aconteceu. Porque Abraão acreditou, Abraão creu. Então, uma das coisas que eu aprendo nessa mensagem, a segunda coisa que eu aprendo aqui essa noite é isso: se Deus fez uma promessa para você, o único que precisa crer é você. Se você crê na promessa de Deus, Deus é fiel para cumprir. Eu queria falar uma coisa para você, mãe, pai. Se Deus um dia fez uma promessa para você, em relação ao seu filho, em relação à sua filha, se Deus um dia falou com você, pai, mãe, uma promessa em relação ao seu filho, em relação à sua filha, eu quero que você entenda uma coisa: ainda que seu filho deboche de você hoje, ainda que a sua filha deboche de você hoje, se você continuar crendo, Deus pode cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus falou a Abraão: Sara vai dar a luz. Ela riu. Passou um tempo, o que aconteceu? Ela deu a luz. Ela tentou um jeito, arrumou Agar, colocou Agar para Abraão ter um relacionamento com Agar. Ela fez de tudo, tentou, não deu certo, mas chegou uma hora, Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu. Quando eu estava escrevendo essa mensagem hoje, o Espírito de Deus trouxe isso no meu coração, para dizer para você, mãe, pai, que talvez está aflita, que escutou promessas sobre os seus filhos, escutou promessas de Deus, Deus falou com você acerca dos seus filhos, mas talvez hoje seu filho está tão longe, tua filha está tão distante,
Talvez hoje o seu filho, a sua vida, vive uma vida tão diferente daquilo que Deus falou para você que faria através da vida dele, daquilo que você escutou Deus dizendo profeticamente acerca do teu filho, a tua filha. A minha palavra para você essa noite é: descansa em Deus, continuem crendo, porque fiel é aquele que prometeu. Pode o mundo inteiro rir, pode o mundo inteiro dizer não concordo, pode o mundo inteiro dizer besteira. Se Deus falou contigo e você acreditar, vai acontecer. Deixa eu ouvir um glória a Deus. A Bíblia cita outro caso de uma mulher chamada Ana. Sonhava em ter filhos, ela orava pelo milagre, e o marido de Ana, chamado Eucana, como é que é o nome do marido dela? O marido de Ana, chamado Eucana, várias vezes, a Bíblia diz uma, então vou pegar isso. Por uma vez, Eucana tentou convencer Ana de desistir, porque Ana chorava, Penina humilhava ela não conseguia ter filhos, fazia de tudo. Aí um dia o esposo dela disse para ela assim: Ana, te vejo chorando, para que sofrer desse jeito, Ana? Ana, para que ficar sofrendo? Eu não sou melhor, quem sabe, do que 10 filhos? Ana orava, chorava e acreditava numa promessa que certamente havia Deus colocado no coração dela, de que um dia ela seria, me ajuda a pregar, de que um dia ela seria, ela chora por isso, o marido vendo ela chorar, o marido vendo ela sofrer, ele dá uma palavra que parece que é uma palavra de consolo, mas tem gente que quando vem nos consolar, o consolo da pessoa é praticamente dizendo para você: desiste. Sim ou não? Sim. E a palavra de consolo dele é: Ana, você está chorando, eu não sou melhor. Para que você está querendo filho? Você já me tem, Ana. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Ana não respondeu. Mas eu fiquei pensando essa manhã, essa tarde, quando eu estava meditando essa palavra. Ela não falou nada. Talvez para não arrumar confusão no casamento, mas ela deve ter pensado: nada, nem ninguém pode ser melhor do que a promessa que Deus me fez. Ela não deve ter dito nada, mas deve ter pensado: Eucana, eu te amo, você tem o seu valor na minha vida, mas nada, nem ninguém substitui a promessa que Deus me fez. Então o que ela fez? Continuou subindo para o templo, orando, fazendo tudo o que ela fazia, permaneceu crendo até o dia que Deus deu a ela a promessa. Ela deu a luz a Samuel. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Cutuca essa pessoa do teu lado e fala assim: meu irmão, não troque a tua promessa por nada. Diga para ele: nada, nem ninguém pode ser melhor do que a promessa que Deus tem para a tua vida. No caso de Abraão, vou terminar. Abraão é avançado em idade. Sua esposa Sara é estéril, avançada em idade. Porém, Abraão preferiu crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir, independente das circunstâncias. Tinha uma canção antiga que dizia: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guie por vistas alegres. Quem lembra dessa canção? Oh, tem muito veterano aqui comigo. Oh, glória. Não olhe as circunstâncias. Sabe qual é o meu problema? Eu olho as circunstâncias. Sabe qual é muitas das vezes o seu problema? Olhamos para as circunstâncias. E muitas das vezes o que nos impede de viver um milagre na nossa vida
é que nós esquecemos que a gente não foi chamado para andar por vistas, mas pela fé. E a fé vai além das circunstâncias. Abraão, ele olha para ele é velho. Abraão olha para a esposa, avançada em idade. Abraão sabe, ela não pode ter filhos. Ele não pode olhar as circunstâncias. Ao invés de olhar as circunstâncias, ele decidiu apenas crer. Quem está comigo essa noite que pode dizer glória a Deus? E hoje eu quero fazer algo. Hoje eu quero orar por homens e mulheres que sonham em ter filhos e ainda não conseguiram. Hoje eu quero orar com você, meu irmão. Eu quero orar com você, minha irmã. Hoje eu quero clamar a Deus junto com você, porque talvez você tenha um diagnóstico dizendo que você é estéril, e talvez você tenha um diagnóstico, minha irmã, dizendo que você não pode gerar filhos, ou talvez você tenha tentado por anos e anos, mas desde quinta-feira, quando eu preguei aqui na igreja, o meu coração está muito inclinado para orarmos por isso essa noite, para unirmos a nossa fé aqui hoje, clamar a Deus pela sua vida, para que Deus, o Deus que abriu a madre de Sara, o Deus que abriu a madre de Ana, o Deus que deu filho a Abraão, mesmo Abraão já sendo avançado em idades, é Deus fiel para poder fazer um milagre na tua vida. Tem alguém que crê aqui comigo essa noite? Tem alguém que crê comigo aqui essa noite? Pode dizer um glória a Deus bem forte. Eu quero orar com pessoas assim essa noite, que sonham em ter filhos. Tem alguém aqui assim que sonha em ter filho e ainda não teve? Deixa eu ver, nós vamos orar com você essa noite. Eu queria chamar aqui no altar, por gentileza, o pastor Carlos com a Júnia. Eu queria chamar aqui a pastora Marlene. Eu queria chamar aqui no altar o Nivaldo e a Aline. E eu queria chamar aqui no altar o Neuber. Me fugiu o nome. Vanessa, perdão, o Neuber e a Vanessa. Porque essas pessoas um dia foram diagnosticadas que não podiam ter filhos. Eu sei que deve ter outras pessoas aqui na igreja, mas eu perguntei a eles nessa semana se eles poderiam hoje me ajudar a orar com você, mulher, com você, homem. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente está vendo Sara, que viveu um milagre, apesar de ter rido. A gente olha na Bíblia Abraão, que ele acreditou. Se pelo menos uma casa acreditar, talvez seja o suficiente para o milagre acontecer. Mas a gente olha na Bíblia, a gente não viu eles, a gente não conhece eles. Então eu quero hoje que você possa olhar para o altar e ver aqui no altar Vanessa, que foi diagnosticada como não podia ter filhos. Não podia. Esse casal de gêmeos é filho dela e do Neuber. Pastor Carlos foi diagnosticado como um homem que não podia gerar filhos, mas ele orou junto com a Júnia e eles têm 3 filhos para a glória de Deus. Pastora Marlene foi diagnosticada como alguém que nunca poderia ter filho, mas ela preferiu crer em Deus da vida dela, e ela tem um casal de filhos para a glória do nome de Jesus. Está ali o Nivaldo, meu cunhado, a Aline, minha irmã não podia ter filhos, mas ela orou. O Nivaldo orou, eu vi o Nivaldo orando, clamando a Deus. E está ali nos braços delas o Anthony, que mês que vem vai completar 1 ano de vida, porque Deus é fiel. Eu queria pedir para reduzir as luzes, se for possível. E hoje quem vai orar por você são eles, porque eles são prova também, para a gente ver aqui hoje, que Deus ainda faz milagres, que Deus responde orações. Então eu queria convidar, se você não ficar constrangido, mas olha, Deus pode fazer um milagre na tua vida essa noite. Quando eu orava por hoje, eu orei e falei: Deus, Eli, pastor Paulo, era um sacerdote tão cheio de pecado,
um homem, um líder com a vida toda bagunçada. Mas ele orou, e Ana, quando ele disse: Ana, volta para casa, vai ter filho. Ana voltou para casa e engravidou. Então eu fiquei hoje clamando e disse: Deus, por favor, eu vou chamar pessoas que têm vida no altar hoje. Se o Senhor atendeu a oração lá, quando Eli falou, faz um milagre hoje para que casais possam sair da igreja e daqui para casa e conceberem para a glória do nome de Jesus. Mas eu quero chamar a igreja hoje comigo para ter fé. Quem está comigo aqui essa noite para orar? Quem está comigo aqui essa noite para orar, para dizer um glória a Deus? Então eu queria convidar você, minha irmã, que sonha em ter filhos e ainda não teve, se puder, vem aqui à frente, a gente vai orar com você. Se for o casal, vem o casal de mão dada. Se for um homem, pode vir aqui à frente. Nós vamos hoje orar pela sua vida e nós vamos clamar a Deus. Eu vou pedir, esses irmãos que estão aqui à frente, eles vão descer até lá embaixo, até aqui na ponta do altar. Isso, eles vão descer e cada um deles vai orar por alguém. Isso. Oh Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode fazer milagres aqui essa noite. Isso. Olha só, eles vão vir. Aqui um casal aqui. Isso. Aqui. Isso. Ali, Neuber. A Valquíria aqui, Neuber. A Valquíria, isso. Aqui é a Valquíria. Isso, a Valquíria, tem que orar por ela. Isso. Pastor Carlos, ora junto com a Júnia ali, então. Enquanto a Vanessa ora com esse casal. Irmãos, vamos ficar de pé. Eu vou fazer uma outra oração daqui a pouco. Estenda as mãos aqui para frente. E toda a igreja agora me ajuda. Começa a orar pela vida dessas pessoas que estão aqui no altar. Vamos, igreja, vamos orar por eles e por elas essa noite. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus de milagres. Hoje nós clamamos a Ti como igreja, toda a igreja agora orando, toda a igreja agora clamando a Ti, Espírito Santo, toda a igreja agora clamando pela vida desses casais que estão aqui no altar, a vida dessas pessoas aqui no altar. Deus, assim como o Senhor fez um milagre através de Abraão, assim como o Senhor fez um milagre na vida de Sara, assim como o Senhor fez um milagre na vida, meu Deus, da pastora Marlene, da Aline, do Nivaldo, do Neuber, da Vanessa, do pastor Carlos, da Júnia, faz hoje um milagre na vida desses casais aqui, Espírito Santo. Libera hoje eles, ó Deus, para gerar. Libera hoje eles, ó Deus, para darem a luz. Libera hoje eles, ó Deus, para gerarem filhos, no nome de Jesus. Nós estamos agora como igreja orando. Nós estamos agora como igreja clamando ao Senhor. Clamando pela vida desses casais. Clamamos agora, Deus, por eles, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora. Jeová vai estar na casa, e aonde o meu Deus chega, o mal se vai. E ainda que esteja morto, viverá. Eu tenho um Deus que tudo Ele fará. Mais uma vez eu sei fará. Mais uma vez receba a vida. Toda enfermidade sai agora. Jeová vai estar na casa, e aonde o meu Deus chega, o mal se vai. Pai, no nome de Jesus, nós oramos essa noite. Deus vem hoje fazer milagres, Senhor. Nós te pedimos, Espírito de Deus, que eles, ao voltarem para casa hoje, que eles voltem acreditando na Tua palavra, no Deus que tudo pode,
no Deus que responde, no Deus que abre madre, no Deus que faz a mulher estéril habitar em família, no Deus que deu filhos para Abraão, no Deus que pode dar filhos a esses homens, o Deus que pode dar filhos a essas mulheres. Espírito de Deus, nós oramos agora e liberamos sobre eles hoje uma palavra, que eles vão multiplicar, que eles vão gerar, que eles vão gerar, eles vão gerar vida, eles gerarão vida, eles gerarão vida em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus que pode fazer, o Senhor é Deus que pode realizar o impossível agora. Então nós oramos, nós os abençoamos agora no poder e na autoridade do nome de Jesus, de Jesus. E a igreja diz: dá um abraço neles. Toda enfermidade sai agora. Jeová Rafa está na casa. Creia, não desiste. Deus é fiel para fazer. A igreja crê para dizer amém. Deus abençoe vocês, e que no nome de Jesus, que em breve vocês tragam no altar o filho ou a filha que Deus vai entregar na mão de vocês. Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus. Com as luzes apagadas, pode deixar apagada, pode deixar. Eu quero convidar você, pai e mãe, que recebeu uma palavra profética sobre a vida dos seus filhos, e hoje eles estão vivendo uma vida diferente do que foi profetizado para você acerca deles. Talvez estão longe, afastados do Evangelho, estão vivendo uma vida diferente daquilo que Deus profetizou. Eu quero orar com você, pai e mãe. Você pode vir no altar, por gentileza? Nós vamos orar por você. Pode vir, por favor. Hoje é uma noite que Deus vai fazer milagres. Hoje é uma noite para Deus cumprir promessas na nossa vida. Quem está comigo aí, irmãos? Isso, os pais, pode vir mais perto que puderem. Olha aí, quantos pais. Isso, do lado de cá ainda tem espaço aqui, ó. Isso, vem. Se vier o casal, dá a mão ao casal. Isso, fecha os olhos. Se estiver sozinho ou sozinha, fecha os olhos. Coloca a mão agora no coração. E eu queria que vocês aqui no altar trouxessem agora no seu coração qual foi a promessa que Deus fez. A gente nunca pode esquecer da promessa. Sara, Deus falou para Abraão, Sara começou a rir, mas passou um tempo, Deus cumpriu e Sara deu a luz. Talvez você está vendo o seu filho, a sua filha debochando, ou rindo, ou vivendo uma vida tão diferente do que Deus te prometeu, do que Deus falou para você que faria na vida do teu filho. Mas a minha palavra para você essa noite é: permaneça crendo, apesar das circunstâncias, apesar do que os teus olhos veem hoje, apesar daquilo que você escuta da boca deles, continue crendo. E todas as vezes que eles falarem ou fizerem algo diferente, você vai declarar profeticamente: o que Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir. O meu filho, a minha filha vai viver a promessa que Deus fez para eles. Pai, no nome de Jesus, estenda as mãos, igreja. Todo mundo da igreja, estenda a mão para cá, porque aqui na frente a gente tem pais que às vezes choram pela vida dos filhos, e a gente vai orar com eles agora. Estenda as mãos, por favor, igreja. Estenda as mãos. Se você sentir vontade, pode até sair do seu lugar e vir aqui e abraçar algum deles, não tem problema, mas estenda as mãos, me ajuda a orar essa noite. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pela vida desses pais que estão talvez sofrendo ao ver os filhos na situação que o filho está ou a filha está.
Mas agora, Deus, através da palavra que foi pregada essa noite, eu oro por essa mãe, eu oro por esse pai. Dê força a ele e ela. Não deixe o pai e a mãe desistir da promessa que o Senhor fez. Apesar da circunstância, apesar talvez daquilo que eles estão vendo, eu oro agora na autoridade do nome de Jesus, e eu peço a Ti, Espírito Santo, fortalece agora essa mãe, fortalece agora esse pai. Deus, em nome de Jesus, os olhos dessa mãe, os olhos desse pai, hão de ver a promessa se cumprir na vida dos filhos. Porque o Senhor é Deus que promete, mas o Senhor é Deus que cumpre promessas. Então, Pai, eu oro nessa noite, fortalece eles, dê a eles a fé que o Senhor deu a Abraão. Deus, que no nome de Jesus, Espírito de Deus, que eles possam experimentar, ó Pai, o milagre nas suas casas, que eles possam experimentar agora um milagre na vida dos filhos, que eles possam experimentar agora uma transformação na vida dos filhos. Eu te peço agora no poder e também na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu oro, eu os abençoo agora no poder, na autoridade do nome de Jesus, e toda a igreja diz: abraça um pai e uma mãe perto de você e diga para ele assim: não desista, por causa da sua fé, Deus pode fazer um milagre na vida do seu filho, na vida da sua filha. Olha o que eu preguei essa noite, gente. Olha aqui para mim. Por causa da fé de Abraão, Sara viveu um milagre. Então, por causa da fé do pai, da fé da mãe, os filhos podem viver um milagre. Os filhos podem experimentar a promessa. Não desista. Deus abençoe você. Pode voltar ao teu lugar. A igreja pode dar um forte aplauso a Jesus, ainda com a luz apagada. Eu quero fazer uma última oração essa noite, para fechar essa parte da mensagem. Sara concebeu, e eu preguei essa noite, o tema da mensagem é fé para conceber. Fé para conceber. Conceber é gerar, é dar à luz, sim ou não? E hoje à tarde, quando eu terminei a mensagem, veio no meu coração, para eu orar com você, que precisa, olha só, precisa conceber uma ideia para transformar algo na tua vida. Você que está orando, está assim: Deus me mostra, Deus, eu preciso, Deus me fala, Deus, e está assim praticamente travada. Olha só, eu vou orar por você, porque Deus vai te ajudar e você vai conceber uma ideia. Você me entende, sim ou não? Uma ideia, uma estratégia, porque Deus pode revelar aos seus. A Bíblia diz que Deus revela o oculto e o escondido. Quem crê para dizer glória a Deus? Você está orando, precisando assim, dizendo a Deus: eu preciso que o Senhor me mostre algo, eu preciso conceber algo, uma ideia, uma estratégia. Vem cá, eu vou orar com você, por favor, vem aqui no altar, nós vamos orar, porque eu creio que Deus pode fazer isso. Eu sei que Deus pode fazer milagres, eu sei que Deus pode trazer ideias para você.